Boa tarde, boa tarde. Está começando mais um programa Elas no Rádio. Comigo, Francisca Rodrigues. Comigo, Gabriela Marinho. E hoje a gente tem a participação da Júlia Dresa. De novo! Mas é muito bom, né? Significa que foi muito bom. Lógico. Foi muito boa a participação da Júlia no último programa. Curtiram o carnaval com responsabilidade? Homens, sem assediar. É verdade, né? Fala pra gente aí como é que foi o carnaval de vocês. Gente, falar de carnaval, mas também falar de hoje, uma data muito especial, celebrada no mundo, que é o Dia Internacional da Mulher. Uhum. E aí o que a gente quer saber, né? O que a gente quer saber? O que nós queremos saber é o seguinte. Gostaria que você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, pela rádio, na frequência 87,5 FM, pelo Facebook, você que está assistindo a gente, e pela Rádiosnet, é o seguinte. Quem é a mulher que te inspira? Pode ser uma personalidade, pode ser uma pessoa que não é famosa, né? Na mídia e tal, mas é famosa de repente no seu bairro, na sua comunidade. Mas quem é a pessoa que te inspira? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo hoje para vocês que estão ouvindo a gente. E eu vou começar pelas meninas aqui, né? Vocês estão preparadas? É muito difícil falar, né? De quem inspira a gente. Eu, por exemplo, muitas pessoas me inspiram. Muitas, de verdade. E eu particularmente gosto de falar assim que eu sou cercada por mulheres inspiradoras. Então, se a Gabriela me inspira do jeito dela, a Júlia me inspira muito. E tem muitas outras mulheres que me inspiram, né? Mas eu queria saber de vocês. Quem inspira vocês? Gente, eu posso passar pra Júlia? Lembrando que pode ser uma personalidade, né? Pode ser uma pessoa famosa e pode ser uma pessoa que não é famosa, né? Mas, de repente, pode se tornar famosa, porque as pessoas vão pesquisar lá quem é essa fulana, né? Quem é essa pessoa... Fulana, né? Quem é essa pessoa que tem tanta importância? Essa mana, né? Que tem tanta importância. Às vezes tem gente fazendo muito trabalho legal nas periferias, né? Em bairros de São Paulo ou de outros estados. E a gente precisa falar dessas pessoas. É sempre bom, assim. Outro dia até me perguntaram sobre isso numa reportagem, né, na entrevista que eu tava dando. E a minha resposta foi que, no fundo, todas as mulheres acabam me inspirando de uma forma ou de outra, simplesmente pelo fato de estar resistindo todos os dias a uma vida ainda, a uma sociedade completamente machista. Então, de alguma forma ou de outra, a mulher tem algo a me oferecer que vai me inspirar muito, né? E quanto isso pode ser gratificante e vai enriquecer um crescimento meu, assim. Mas, como você disse, tem mulheres incríveis fazendo projetos incríveis por aí. Tá. Só pra fazer um ajuste aqui. Gente, a Júlia parou que é o seguinte, vamos lá. Tem a Sônia, aqui na produção, E aí ela falou assim, afasta mais um pouquinho pra você aparecer. Tava cortando, tava fora do enquadramento. É isso, Brasil. Então vamos lá. Empreendedorismo periférico é nóis. Mas eu acho que tem muitas manas fazendo coisas muito legais, assim, por aí. Então, por exemplo, a Mari Ostock, que é da Casa Prazerela, é uma mulher que tá desmistificando muito a questão do prazer da mulher. Que é uma mulher que eu tenho lido muito e tem sido muito legal. A Angela Davis, por si só, ela fala de uma questão histórica do feminismo negro. A Djamila Ribeiro, que é uma deusa maravilhosa. A Conceição Evaristo, a própria Malala. Tem a Carolina Maria de Jesus, que traz, né, O Quarto do Despejo, que é um livro muito importante dela. Então, se a gente olhar, né, nas redes estão cada vez mais pipocando mulheres muito legais, falando sobre temáticas muito legais. Por exemplo, a Alexandra, do Alexandrismo, fala sobre a mulher gorda, que é um lugar também de desmistificar esse padrão do corpo. Então, eu acho que tem muita coisa que vai reforçando a nossa voz no mundo, né? A própria Adélia, que é a minha sócia das Minas, fala: voz todo mundo tem. O que a nossa luta é que a gente seja escutada. Então, a Jujut, que é uma grande referência de um feminismo, de um linguajar completamente simples e super divertido. Então, cada uma eu acho que traz uma coisa para oferecer. E são referências que eu uso no meu dia a dia para trabalhar, para me inspirar. O Thinking Olga, tem um podcast que é gratuito no como é que chama? Aqui, o Spotify.
Ele chama Mamilos, ele é muito legal para falar várias temáticas. Então tem várias mulheres aí fazendo coisas incríveis e me inspiram todos os dias. Gabi? Então, nossa, a Júlia respondeu uma pergunta que nem eu tinha me feito ainda. Nem eu sabia responder. Mas é bem isso que ela falou também. Tem tantas mulheres, eu procuro, agora com esse boom das redes sociais, que eu acho o máximo, procuro seguir todas essas mulheres que fazem trabalhos bacanas, que passam uma mensagem, que conseguem expressar aquilo que muitas vezes a gente não conseguia pensar. Então, assim, eu tenho tanto jornalistas, né, que acho que fazem um trabalho legal, que, por exemplo, uma que eu gosto muito é aquela da Globo News, Elizabeth Pacheco. Uhum. Eu gosto muito dela, principalmente voltado também um pouco para a área de cultura e de esporte, a mulher no mundo do esporte, eu gosto muito dela. Uma que eu gosto também, que tem uma fala legal, muitas vezes, algumas pessoas acho que não vão concordar comigo, mas é a Astrid Fontinelli. Eu gosto da fala dela, eu sigo muitos posts dela, mas tem também as menos famosas, que não são as mais anônimas, né? Que aí eu trago mais pro mundo da família, né? Que minha irmã, para mim, é uma inspiração, né? De força, de determinação. É um exemplo de mulher para mim, que eu gosto de seguir muitas coisas, aprendo muito com ela. Tá na minha frente, né? Não é puxando o saco, mas a Fran é um exemplo também. Obrigada. Sempre falei isso antes Gabi do fala, programa. Obrigada, Gabi. Né? Uma pessoa assim, aquela pessoa que você. Aquela brincadeira, porque a gente não se conheceu antes, mas tipo, eu quero ficar perto de você no recreio. Quero ser sua amiga no recreio. Eu divido meu lanche com você. E eu quero lanche, eu quero. tem várias mulheres que eu acho que eu nem consigo citar o nome aqui de todas, e se eu for, eu posso até ser injusta esquecendo de alguém. Exato. Mas, assim, tem agora também a Júlia, gente, que é um exemplo de mulher, assim, que ensina muito a gente, Júlia que ajuda inspiradora, muito, né? a gente a pensar fora da caixinha, sabe? É um aprendizado imenso. E aproveitar para agradecer a presença dela aqui com a gente de novo. Bacana. Eu acho muito legal também você trazer essa referência à sua irmã, né? Trazer pessoas da família. Porque, assim, acho que é o primeiro contato que a gente tem e aí a gente vai se inspirando, né? A minha mãe mesmo, eu me inspiro muito. Minha mãe é uma inspiração para mim, né? Por tudo que ela passou e acho que a gente tem normalmente essa visão que as mães são guerreiras. E acho que isso fortalece a gente a cada dia e influencia muito no nosso crescimento. E se a gente pega esse recorte da mulher periférica, né, é um lugar de uma mulher totalmente guerreira, né, que é uma mulher aí que está batalhando de um lugar de fala completamente diferente e é muito potente, né, são a base familiar e assim, ao mesmo tempo, né, tem um lugar que esse olhar dessa mulher guerreira acaba sobrecarregando muito essa mulher periférica, né? Que é aquela mina que cuida da casa, cuida da família, trabalha, passa horas em transporte público, tem que dar conta de tudo. E ainda tem que ficar bonita. Exatamente. Então é super cruel. Então se a gente olha esse lugar da mulher periférica, são mulheres realmente muito inspiradoras, assim, com um histórico de vida. Você fala, cara, como ela dá conta de tudo isso e tá seguindo, né? Que tanto que aquela música do Milton Nascimento, Maria Maria, eu acho que fala muito sobre isso, né? Então, uma mulher cheia de força e tá batalhando, né? Então, eu acho que a gente tem que honrar muito e agradecer muito todas essas mulheres que estão nesses processos de luta aqui dentro da quebrada, que é essa mina que vai brigar por creche, que vai... na fila do hospital, na fila do AMA, a mulher Sim, tem muitas mulheres inspiradoras. Tem mulheres inspiradoras vendo a gente agora no Facebook. A Sônia, Elisandra, Tauana. Elisandra é presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis. Aí você falou dessa questão da luta pela creche, né? Luta por moradia. A Elisandra já participou de vários movimentos como esse. Assim também como a Juliana Gonçalves, também que é da periferia. A Regiane Santos, a Renata Alves, muitas outras mulheres, né? Que a gente que está acompanhando de perto, a gente sabe desse processo de luta delas. Isso é muito bacana.
E vocês que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente pelo Facebook, estão acompanhando a gente pelo aplicativo, pela Radiosnet, quem são as mulheres inspiradoras na vida de vocês? Fala pra gente, a gente quer saber. Pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa não famosa, né? Pode ser, né, a Dona Maria, que trabalha, que você falou, né? Levanta todo dia às 4 da manhã. Gente, como tem histórias assim na periferia, né? Mulheres que levantam cedo, que criaram seus filhos sozinhas, né? Que batalharam bastante para poder dar uma boa educação, educação que elas não tiveram, muitas vezes, né? E aí, essa data é muito importante, né? A gente sabe que celebra o Dia Internacional da Mulher e tal, mas é uma data de luta, né? A gente fica recebendo mensagens das pessoas pelos aplicativos, pelas redes sociais e tal, mas tem que enfatizar a importância dessa data, né? De falar o quanto é importante, o que as mulheres já conquistaram nesses últimos anos, mas ainda tem muita coisa para conquistar, né, Júlia? Sim, eu acho que é importante a gente entender que dia é hoje, né? O porquê esse dia ele acontece, né? 8 de março ele vem historicamente, por uma questão de um protesto e de uma homenagem que aconteceu um incêndio em Nova York, eu tô até com as datas aqui, em 1857, onde 130 mulheres foram carbonizadas. E daí, em 1910, até pelas pesquisas feitas, daí, a partir daí as mulheres foram fazendo protestos para homenagear essas mulheres e falar sobre isso. E só em 1910 foi, sim, instaurado o Dia Internacional da Mulher, né? Mas ele nasce como um alerta onde os corpos das mulheres, no fundo, não importam. Se a gente olha historicamente, né, o quanto isso até hoje acontece, né? Corpo das mulheres, principalmente da mulher negra, ele não é importante, né? Ele não vale. Então, quando você fala da luta, ela ainda é completamente legítima. E até os homens falam, as mulheres são agressivas. Nosso ponto não é que a gente não quer flores. Eu gosto de ganhar flores, vocês gostam de ganhar flores, eu gosto de ganhar chocolate. Né? É uma delícia. Mas a grande questão a gente não pode fingir que tá tudo bem, simplesmente celebrar algo onde se ainda estamos, por exemplo, num país onde 15 mulheres são assassinadas por dia. A luta ela é completamente legítima e a gente não pode ficar quieto. Dia 14 vai fazer um ano que a Marielle morreu. E ainda não existe nada, assim, óbvio que existe coisa, mas ainda é isso. Em que lugar é esse onde as mulheres estão morrendo, o salário é desigual, onde tem 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, e daí a culpa é da mulher. A mulher ainda é considerada puta se ela se relaciona com mais homens na vida solteira e está decidindo pelo próprio corpo. Então a luta ela é completamente legítima. Eu acho que o dia de hoje ele é um dia pra gente botar a luz e falar mais sobre isso. Até hoje, hoje eu tava vendo um meme, né? Se não existe um dia no ano que fale sobre a sua dor, você é privilegiado sim. Então é importante a gente entender que existe ainda um hiato muito grande e que é uma luta que precisa ser falada, né? Mulheres estão morrendo, mulheres não estão tendo ainda acesso aos mesmos direitos e oportunidades. E a nossa briga é por isso. Se a gente pensa na primeira onda feminista lá atrás, a luta era pelo direito ao voto. Só que isso não faz muito tempo. Então, quanto a gente tem que brigar, né? Então, 8 de março é um prestar atenção, mas a luta ela é diária. Sim, é constante. Ela é constante. E é isso, enquanto mulheres, a gente continuar vendo nos noticiários mulheres passando por um processo de violência, ou a gente ainda precisa colocar uma tatuagem no corpo falando não é não, vai precisar falar sobre isso. E não é só a rosa que vai adiantar, né? Pois é, né? Isso é muito importante. A Tauana tá falando, Tauana Rodrigues está acompanhando a gente pelo Facebook, ela tá falando que a inspiração dela é a avó e a mãe, né? Minha mãe e minha avó são as minhas inspirações. Isso é muito legal, né? A gente se inspira normalmente, né? A gente cresce inspirando na minha avó também. É super nas tias, né, gente? E aí vai. Legal por aí ter vai. Também essa inspiração Essas referências dentro de casa, isso, né? Isso. Assim. Fortalece, né? Fortalece e valoriza muito essas mulheres. E hoje é uma data especial e estão acontecendo várias ações pelo mundo, né? Já aconteceram protestos em alguns lugares, manifestações,
À tarde, a partir das 16 horas, acontece a concentração da Marcha das Mulheres lá no MASP, na Paulista, e muitos outros eventos têm acontecido. Você tem participado, Júlia, de algum desses movimentos? Via Não é Não, assim, a gente acabou... É que foi muito colado com o carnaval, né? Então, meio que veio junto no bolo. Mas sim, estamos participando, estamos falando muito disso. Hoje o Não é Não vai estar distribuindo tatuagens na marcha do 8M. E vai ser lá embaixo do MASP, assim. Eu acho que durante o final de semana vão acontecer vários debates, rodas de conversa, vários movimentos. Isso é uma parte muito bonita, né? Tem muitos coletivos espalhados pelo Brasil Sim. E pelo mundo. Então, hoje eu fiquei muito feliz vendo a minha timeline, assim. Se a gente vê de 10 anos pra cá, tá muito mais engajada, a gente tá falando muito mais do problema, né? E isso é muito importante. Mas sim, tá acontecendo muita coisa. Tem uma coisa muito legal que eu tenho acompanhado, por exemplo, nos stories. Muitas referências de livros, documentários, filmes, que ajudam muito a gente a trazer profundidade para o que é a temática do feminismo, da mulher, de gênero, e por aí vai, assim. Então, fiquem atentos, a gente pode depois até postar, né, na página da rádio, uma listagem de livros, vídeos que são bacanas. Mas tenho visto um movimento muito legal. Mas hoje, a partir das 4, tem, e vai rolar um pouquinho de cada coisa lá, pelo que eu percebi, em toda a movimentação da galera. Sim. E não é só hoje, né? Que nem você falou, os movimentos fazem ações constantes, mas esse mês em especial tem muita coisa acontecendo, né? Exato. Muita coisa acontecendo. E eu acho que é importante a gente falar, né, quando a gente fala da questão de equidade de gênero, para quem tá atento à questão de gênero, se questionar o quanto, daí é um processo de ativismo social, né, mas o quanto as marcas não estão se apropriando desse tema simplesmente por marketing. Então, para quem quer provocar essa questão de equidade, questionem-se. Mas será que isso é em março mesmo que uma marca tá aí fazendo uma coisa bonitinha, fazendo um post bacanão, assim? Mas, de fato, quanto ela tá olhando para essa questão de gênero? E um dos pontos de se olhar é quantas mulheres estão trabalhando dentro dessa empresa e no cargo de tomada de decisão. Não adianta fazer uma bela propaganda se não tem mulheres se empoderando com dinheiro, tomando decisões, se existem casos de assédio. Tudo isso fala muito sobre a gestão de uma organização. Não é se importar apenas com vender, né? Mas realmente representar, mostrar qual é a verdadeira função. Exato, e daí é um ponto de ser ativista na causa, assim, e não é tão difícil, né? Então, às vezes, sei lá, a marca tá fazendo uma bela propaganda, mas tem casos de assédio dentro da empresa. E é ignorado. Isso é completamente ignorado, ou é passação de pano e machista. Isso é super importante a gente olhar e questionar, sabe? Então, no dia de hoje, esse mês, vocês vão ouvir falar muito. Mas questionem-se. E se você vê algo que você não concorda, acho que questione a marca. Óbvio que você não precisa detonar, ser super rude. Mas questione. As mídias digitais estão aí para isso, as redes sociais, né? Vai lá e faça um post. Fala, poxa, ótimo, mas e aquele caso lá que saiu que o diretor teve um comentário super machista? Isso incluindo dentro dos lugares onde vocês trabalham. Isso é super importante. Normalmente uma marca que se preze, acho que ela se posiciona, né? Porque assim, dá repercussão, que nem você falou, tem as redes sociais e as pessoas falam, as pessoas reclamam, as pessoas apontam, mostram os problemas que têm acontecido. E aí as marcas costumam, uma marca que se preze, costuma se posicionar e falar, não, essa pessoa não pertence mais à equipe, ou a gente não concorda com determinado posicionamento. Tem marca que se posiciona de forma positiva, mas tem marca que se posiciona ou não se posiciona, na verdade, né? Não se posiciona, fica ali, deixa as coisas acontecerem. E tem marcas que se posicionam de forma que... Mas acho que isso é mais para empresas pequenas, talvez, né? Empresas que não valorizem. Exato. Um exemplo que é legal de trazer, por exemplo, é se você olhar historicamente, quais foram os anúncios feitos por essa empresa. Porque às vezes é a empresa que coloca a mulher num lugar super de objeto sexual, hipervalorizando o corpo. E daí a gente fala assim, que feminista chata, mal amada. Não é. A mulher, ela tem que sair desse lugar de objeto sexual, né? E daí aquela loira da propaganda de cerveja. Cerveja, assim.
tá tudo certo a pessoa ter um corpo que ela goste, malhado, isso não tem nada de errado. O problema é colocar a mulher no lugar de objeto e uma hipersexualização dessa mulher. Isso acontece com a venda de carros também, né? Venda de carros, exatamente. E às vezes coisas mais nada a ver, você fala, cara, é um liquidificador que você tá vendendo, não precisa colocar a mulher no... Teve um case, eu acho que há uns 3 anos, de uma venda de como é que era? De cadeira, não sei se vocês lembram. Eu colocava umas meninas de biquíni vendendo cadeira, assim. E daí você fala, cara, é uma cadeira, por que tem que colocar uma mulher de biquíni? Né? E por aí vai. Então, acho que são lugares que a gente questiona e eu acho que é importante a gente pensar no dia de hoje e cada vez mais provocar no nosso dia a dia. Sim. E você, Gabriela Marinho? Eu queria falar da mulher no mercado de trabalho, mas voltado assim para aquelas áreas onde a maioria dos casos são áreas masculinas, vamos dizer assim. Sim. Principalmente, por exemplo, no mundo da tecnologia. Você quer ser uma engenheira, alguma coisa, só tem homens. Uhum. Tem vários exemplos assim, ultimamente eu tenho visto casos que eu custei para refletir sobre isso, mas que tem muito a ver. Como é difícil para a mulher ter que matar vários leões, enfrentar, passar por assédio para conseguir fazer aquilo que ela gosta, seguir uma carreira, uma profissão que normalmente é vista como uma carreira masculina, Sim. que só tem homens, né? Aí tem uma questão muito de representatividade, né? Isso começa desde a infância. Se a gente vai na ala de brinquedos nas lojas, nós meninas nunca fomos incentivadas a mexer com mecânica, cientista, não tem. E daí não tem mulheres também pra gente se inspirar. Então, quando a gente fala de representatividade, ela é fundamental, assim. Que além de já existiam vários impasses para entrar, né, dentro de um mercado de trabalho, tem todo um histórico onde desde criança a gente aprende, a gente vai lá, o que a gente tem? Boneca, que na verdade você tem que ser a mãe, não tem que nem ser a médica, né? Você é boneca, ou cozinha, que não é pra você ser uma chefe de cozinha, é pra você ser cozinheira. Cuidar da casa, fazer a comida do marido, né? Exatamente. Então não tem, a gente, desde pequeno a gente... você vai em loja, assim, de roupa, pros meninos é de super-herói, pra gente é de princesa. E não tá nada de errado ser princesa, tá tudo certo. Mas por que sempre tem que ser assim? Né? Não tem coisa pra gente. E daí é doido, assim, e daí é tão cruel que daí se a mulher decide ser chefe de cozinha, ela não consegue, daí ela é a cozinheira. O chefe é o cara. E daí sempre vai... Mas daí eu concordo, assim, tipo, como é desafiador a gente conseguir chegar em lugares que poderia ser, né? É legítimo para todo mundo. E não é porque não existiram mulheres cientistas, né? Que elas estavam atrás. Elas nunca eram mostradas, né? As histórias não eram contadas. As histórias não eram contadas. Então, sempre tem uma imagem de um homem, né? Que conquistou isso, conquistou aquilo, mas não mostra o trabalho das mulheres que estavam ali por trás. Que a gente falou até na semana passada, chama Broappropriation, esse termo até, né? Uhum. Um dos cases maiores é que foi uma mulher que desenvolveu o computador, né? Que é o código de um computador. Só que veio um cara dela, teve um problema de saúde, abandonou, o cara veio, Se pegou apropriou daquilo. e lançou, assim, tanto que era pra chamar computadora o projeto, sabe? E que doido, né? Como vem e assim, e não é só as minas que estão fazendo, mas os caras não podem apagar a história das mulheres. Zumbi, Sim. Dandara, quem sabe de Dandara? Pois é, tem que fortalecer. E eu acho muito fofo esses homens que fortalecem as histórias das mulheres, que abraçam, né, que valorizam. Isso é raro, mas existem. Mas são Existem super homens parceiros, que são super parceiros e esses dias mesmo uma grafiteira, a Karen Fidelis, conhecida como Coelha, estava falando do quão importante é o papel do marido dela na vida dela, e o quanto ele apoia ela, né, nas questões de gênero e tudo mais. E trouxe de uma forma assim tão bonita. Eu falei, gente, existem homens assim, é bom a gente mostrar, né, que existem homens que apoiam realmente, assim como existem homens que, pelo amor, né, gente? É melhor. Resetar, né? É complicado. Aperta delete. Então, vocês que estão acompanhando o programa Elas no Rádio, nesta sexta-feira linda, abençoada,
com um clima agradável. É, Acho que tá um sol. clima agradável, né? Um solzinho, não choveu. Eu não olhei a previsão do tempo. Gabi, você pode olhar a previsão do tempo pra ver se vai chover hoje? Tá um sol, mas... Mas Peraí. Então, vocês estão acompanhando nosso programa. A gente está falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Estamos levantando alguns pontos, né? Essa data tão importante que a gente recebe mensagens o dia inteiro, né? De homens e mulheres, todo mundo parabenizando e tal. Mas falando dessa importância da luta, né? Da luta das mulheres por direitos, pela equidade e por outras coisas. Tem gente acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Espera só um minutinho. Então, eu quero agradecer a Sônia, Elisandra, Tauana, o Emerson Miranda, Esté Coutinho, o Edson Dias, o Robson Harper, pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Robson falou assim: Feliz Dia das Mulheres, meninas, love vocês. Beijo, Robson, tudo bem, Robson? Aí ele complementa aqui, né? As mulheres são tops. Viva as mulheres. Gente, as mulheres são demais. E a gente quer saber quem são as mulheres que inspiram vocês. Vocês que estão acompanhando a gente, manda uma mensagem pra gente no Facebook. Vai lá na rádio, Facebook, Nova Paraisópolis FM. Manda uma mensagem pra gente, comenta na live, ou de repente manda uma mensagem box e tal, e a gente vai falar aqui. A gente quer saber quem são as mulheres inspiradoras da vida de vocês. Podem ser personalidades, pessoas famosas que estão na mídia, ou podem ser pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão mais próximas, pessoas que convivem com vocês, ou pessoas do bairro, da periferia, que vocês conhecem, que exercem excelentes trabalhos. Fala pra gente. Então aqui... Gente, eu não sei previsão do tempo. Vamos dar uma pausa para a previsão do tempo. Não tô prevendo chuva. Não vai ter, não. Sensação térmica de 30 graus, espaçamento soalheiro. Não tem previsão de chuva, gente. Olha só. Não sou da Clima Tempo, tá? Não sou a Laura Ferreira da Band News FM, mas eu acho que a previsão aí tá... Acho que eu falei muito bem, né? Então, o que mais você pode falar, Júlia, desses movimentos que representam mulheres, têm feito ações na periferia? Eu sei que tem um movimento, tem um grupo de apoio a mulheres chamado Minas de Ouro, que esse grupo promove debate entre as mulheres e também o empoderamento feminino, que acho que isso é muito importante. Super. E o Minas de Ouros eu conheço, mas eu não conheço com tanta profundidade. Tem um que eu tenho acompanhado muito, que é de mulheres da Zona Sul, chamado Nós Mulheres da Periferia. Sim. E até posso procurar aqui, eles têm um texto, assim, que é incrível, falando esse lugar da mulher periférica. Deixa eu achar. Nós Mulheres da Periferia do Capão Redondo, é isso? Capão Eu mandei Redondo. pra uma amiga minha, quer ver? Porque é um lugar, assim, onde fortalece muito esse lugar da mulher periférica, assim. Aqui, eu mandei pra Bruna, se não me engano. Aqui, ó. Posso ler? Pode. Qual é? Uhum. É o manifesto delas. O que essas meninas estão falando? Assim, eu tenho muito desejo de conhecê-las. Se alguém de vocês estiverem me ouvindo, assim, eu acho vocês muito inspiradoras, assim. Essas são mulheres que me inspiram bastante. Então, qual é o manifesto que elas têm? Manifesto: somos maioria, somos minoria, pobres, pretas, brancas, periféricas, migrante, nordestina, baianinha, quilombola, indígena. Somos aquela que, depois das 8 horas de trabalho e 4 horas no transporte público, dá um passo mais profundo, colega, que ainda passa roupa e nino bebê. Mas o mesmo assim arruma tempo para o lazer. A novela, a música, a dança, o livro, a anestesia faz sonhar, faz esquecer. Somos quem tira a toalha molhada de cima da cama e leva os copos para a cozinha. A janta tá pronta? Somos as mães que trabalham para as filhas estudarem. Somos as filhas que se formam na universidade para as mães voltarem para a escola. Somos operárias, empreendedoras, manicures, jornalistas, costureiras, motoristas, advogadas. Somos esposas, mães, irmãs, primas, tias, comadres, vizinhas. Somos a menina que não pode brincar de bolinha de gude nem de carrinho de rolimã. Somos a irmã que cuida dos irmãos mais novos até a mãe voltar do serviço e que lava a louça do almoço enquanto o irmão vai jogar bola. Somos a novinha insegura que esconde que ainda tem vontade de pular de amarelinha e de se produzir para impressionar no baile, e lá desce até o chão. Somos aquela que, quando o cara pede, faz tudo o que ele quer.
piriguete, piranha, vaca, vadia, vagabunda, puta. Somos quem não pode andar sem acompanhante na rua à noite. Somos proibidas de frequentar os bares e botecos. Somos aquela que não pode ter amizade com alguém do outro sexo. Somos aquela que é criticada por não ter marido. Somos apontadas na rua ao buscar camisinha no posto de saúde. Somos culpabilizadas por filhos indesejados. Quem garante que esse filho é meu? Somos mães solo que registram os nomes dos filhos de pais desconhecidos. Somos as mãezinhas que gritam nos corredores da maternidade. Na hora de fazer, não gritou. Somos avós que criam os frutos da gravidez na adolescência. Somos aquelas que amam os filhos da patroa. Somos quem dá conta do recado quando nossos homens faltam. As que seguram as pontas quando são presos. Somos quem chora quando nossos filhos são mortos por serem suspeitos. Somos mães de maio, de junho e setembro. Somos quem vai ao posto atrás de remédio para agendar consulta para daqui 5 meses. Somos quem cria os abaixo-assinados para pedir creches. Somos quem trabalha em mutirão carregando blocos e fazendo marmita. Somos quem denuncia que a vizinha apanha do marido. Somos amor, perdão, paciência, doçura, fortaleza. Somos esperança. Somos nós, mulheres da periferia. Nossa, muito bom. É super emocionante, assim, é um manifesto que eu acho que se a gente pega cada recorte, eu acho que fala muito de várias lutas, né? E tem até um ponto aqui, né, que eu acho que tem um processo da mulher periférica que ele traz, né? Somos as mães que trabalham para as filhas estudarem, somos as filhas que se formam na universidade para as mães voltarem para a escola. Eu acho que é uma geração, né, quando a gente fala de nós mulheres, e pensando no recorte da mulher periférica, que o acesso à educação, ele é fundamental para um desenvolvimento sistêmico e que dá um espaço para a gente se transformar. Então, eu tenho conectado com meninas aqui, né, jovens, né, nos seus 18, 20 anos, que é a primeira geração que está indo para a faculdade. E quanto isso pode transformar toda uma realidade, começar a repensar o que é esse lugar da mulher periférica. Não é meu lugar de fala, ser uma mulher periférica. Talvez seja meu lugar social de fala por eu trabalhar na periferia. Mas quando a gente fala de um direito básico, a gente precisa falar sobre um direito e o acesso à educação de qualidade, que ainda não chega, né? E quando traz e daí a gente vai olhando para coisas completamente profundas, né? Desse lugar da mulher que ela não consegue ter acesso a uma vida, trazendo referências e tal, porque ela ainda está num contexto machista onde ela que tem que cuidar da casa e dos irmãos. E o menino pode descansar, jogar bola, se divertir, ou conhecer a cidade, explorar a cidade, até em museu, cinema, se ele bem quiser. Então, falar de direito das mulheres, a gente fala de coisas básicas, que ainda não são acessíveis. Quando a gente fala de coisas básicas, é falar de direito à alimentação. Então, a gente olhar, né, talvez as manas que estão escutando a gente, é olhar historicamente, na hora de comer, quem ficava com o melhor pedaço da carne? O homem, o menino, né? Porque tem que ter força, tem que ter energia e tudo mais. Então, é importante a gente olhar, né? O feminismo, ele traz muito todo esse contexto, e se a gente pega o manifesto das nós mulheres da periferia, são vários recortes que para cada recorte a gente pode fazer um programa para isso, assim. Né? Pauta para o próximo programa. Pauta para o próximo programa, inclusive chamar as meninas para falar dessa dor, né? E é profundo. A questão da menina ter que se hipersexualizar dentro de um contexto onde o corpo dela é o que vale mais. E ela talvez nem amadureceu para um mundo da mulher, falando sexualmente, mas dentro de uma cultura, ela desce até o chão e muitas vezes ela se permite, bem entre aspas, porque eu acho que existem muitas violências, a uma vida sexual extremamente precoce. Ela engravida, e tem todo aquele ciclo de violência e exclusão. Então, se a gente olha, os impactos, eles vêm dentro de um contexto que tem várias vertentes, né? Então, essa menina que foi abusada, ela engravida e abandonada, dificilmente ela vai conseguir estudar tão cedo. E daí isso vai gerando várias dificuldades em prol da equidade, né? Então, dá para aprofundar muito mais. Eu acho que dá vira tese de doutorado tranquilamente. Mas precisamos falar sobre isso, né? O quanto a gente traz essas meninas para perto, essas jovens, e principalmente trabalhar a questão de autoconhecimento.
Ei, mulher, vem pra cá, vamos entender qual é o seu valor como pessoa no mundo, porque você tem inúmeros talentos e te fortalecer. E por isso que é tão importante a gente trabalhar essa união entre mulheres. Só assim a gente vai construir um espaço de sororidade. É verdade, isso é muito importante. Então, a gente está aqui, nesse 8 de março, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Por que é celebrado o Dia Internacional da Mulher? A importância dessa data, né? As conquistas que já foram que as mulheres conseguiram ao longo dos anos, só que ainda tem muita coisa, né? Se a gente para pensar, são discussões assim que a gente não refletia sobre isso antes. São coisas simples, que às vezes o homem fala, é muito mimimi. Gente, não é mimimi. As mulheres, se um homem se colocar no lugar de uma mulher, vai ver o quanto a mulher... A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Ponto, né? Pois é. Não tem o que falar. Então, assim, não tem o que falar, né? Foram muitas conquistas ao longo dos anos, mas ainda tem muita... O voto foi uma conquista muito importante, né? A mulher ir para a escola... Direito ao trabalho, né? São conquistas... Só que tem muitas coisas, né? É muito recente, muito histórico, assim. Eu falo, e daí, enfim, as pessoas podem me criticar. Mas pra mim, se a gente pega um exemplo de misoginia, pra quem não conhece esse termo, é o ódio da mulher simplesmente por ela ser mulher. É colocar na Bíblia que tudo deu errado porque a Eva mordeu a maçã. Fica em silêncio agora. Um silêncio Gente, constrangedor. É constrangedor, né? É constrangedor, assim, tipo, a culpada tá. É uma culpabilização que ela é histórica. Se aconteceu ou não, cada um tem Assim a como sua a crença. vítima, né, do estupro, porque estava vestida de tal forma, porque estava na rua Ela a provocou. tal hora, porque estava no barzinho sozinha, porque estava isso, porque estava aquilo. Gente, é difícil, né? A gente só quer ter liberdade. A gente só quer ter direito, ter de direito, vir, de ser livre, de não precisar trocar de roupa porque a gente tem medo, de ser assediada na rua. E daí tem esse lugar da culpa que ele é muito histórico, assim, tipo, Freud. Se você pega os livros do Freud, o que ele fala? A mulher que era mais hipersexualizada, não tô falando de pessoas taradas, não. Mulheres que gostavam de se relacionar eram consideradas loucas ou histéricas. Elas eram internadas para tomar tratamento de choque. É isso, assim, tipo, é muito profundo. E daí a gente precisa falar sobre isso. E daí a gente sempre tá com esse lugar da culpa. E daí acontecem inúmeras violências dentro de uma mulher só. Ela vai lá só pra uma violência na rua, daí vai pra delegacia, o que perguntam? Mas você tem certeza? Mas que horas você tava andando na rua? Não importa que horário a pessoa tava andando na rua, se ela tava sozinha ou acompanhada, há quanto tempo ela tava com a pessoa. Ninguém tem o direito de fazer com que uma outra pessoa sofra um tipo de violência. E violência não é só tapa na cara e tudo mais. É também um caso extremamente Tem a violência extremo. verbal, né? Mas se você olha para uma pessoa, ela se sente constrangida, isso é violento também, assim, né? Então, e as mulheres são violentadas diariamente. Assim, outro dia eu tava dando uma palestra, eu falei, como dentro de um contexto de empresa você se sente violentado ou assediado? A mulher falou assim, eu tava falando de trabalho e o meu parceiro de trabalho fica olhando pro meu decote. Isso é completamente violento. Gente, as piadinhas, né? Não levar a sério determinados assuntos. É fazer uma mulher fazer sempre a ata numa reunião, sendo que vocês estão no mesmo cargo. E mesmo se não tivesse, é você dizer para uma mulher que ela não precisa dar opinião. Buscar ela tem um papel cafezinho, de secretária. atender o telefone. E as brincadeiras, né? As Sim. brincadeiras super de mau gosto, que muitas vezes, hoje é visto como mimimi. Ai, mas a gente sempre brincou assim, que tem tanto com relação à mulher, sempre com as minorias, né? Com relação à mulher, com relação a homossexuais, com relação a negros. Ah, mas a gente sempre brincou. Agora, tudo que a gente fala é questão para alguém achar ruim ou ficar de mimimi. Não é. É porque a gente precisa começar a refletir isso. Pensar um pouquinho que é uma brincadeira maldosa. E antes as mulheres ficavam quietas, né? Por ter como eu posso falar? Por a gente já crescer assim, achando que é normal, né? A gente acha que é normal, então as mulheres ficavam quietas, não falavam. E hoje, não é que, eu acredito que não seja que intensificou mais a violência, intensificou mais o estupro,
qualquer tipo de violência contra a mulher, mas na verdade é porque as mulheres estão falando mais. E também tem essa questão das redes sociais também, né, que está se expondo cada vez mais. Antigamente as mulheres sofriam caladas, né? Medo de ser julgada, né? Sim, bem antigamente, no tempo dos nossos avós, a mulher não podia se separar, né? Então ela tinha que conviver. Além de ser obrigada a casar. Já começava no casamento, né? Que já era um negócio, né? É um business. Você vai casar com aquele. E quem determinava era o pai, né? Exatamente. Os pais, na verdade. Mas é que nem a Júlia falou na semana passada. É uma questão de educação. Eu acho que tudo se resolve na base da educação, gente. Não tem como, não tem outro caminho. Pelo menos não vejo outra saída ainda. Porque a sociedade foi educada assim, nós crescemos assim, né? A gente aprendeu a ser machista, mulher machista, a pensar dessa forma. Nossa. Então agora a gente está num processo de reeducação, de começar a pensar diferente. E que nem eu estava falando, graças às redes sociais, principalmente, eu vejo dessa forma, porque a gente começa a ter mais acesso a essa informação, que antes a gente não tinha tanto, a gente não pensava assim. Eu, pelo menos... E é muito importante essa questão de sororidade, essa questão de empatia, de ter uma mulher que ela tem essa consciência, né, essa consciência política e tal, é uma pessoa de empoderamento feminino, e ter uma mulher assim e falar de uma forma não agressiva, né, com essa outra mulher, de repente, que ela tem um pensamento machista, que ela age né, eu mesmo já andei com pessoas mulheres que viram outras mulheres na rua, de shortinho curto, e já chamou a pessoa de puta. Entender que E assim, mas por que você tá falando que essa pessoa é puta? Olha a roupa dela. Tá, mas por que você tá falando? Porque a roupa não significa nada. A gente tem que lutar por isso, a gente poder usar a roupa que a gente quer usar. Não tem problema com isso. E tem um negócio que é muito engraçado, assim, se a gente pega até historicamente de xingamento, é entender que puta não é um xingamento. É um tipo de profissão, assim. Se você vê, é muito doido, né? Tipo, porque até os nossos xingamentos que a gente olha, é muito nesse lugar que se a mulher decide ou não trabalhar com o corpo dela, é questão dela, assim, né? E daí é entender que todo esse contexto numa mulher que ela tá presente, ela é vítima de uma sociedade completamente cruel, assim. Que é o que ela quer? Quanto menos as mulheres se organizarem, é melhor. Até esses dias eu vi um meme muito bom. Os homens tinham que agradecer que a gente quer equidade, não vingança. Pois é. Tô brincando, mas é verdade, homens, né? A nossa luta pela equidade, né? Então, quanto mais a gente desconstruir e trazer essa mulher pra perto, vai ser muito melhor. Quanto mais a gente se organizar. E dessa mulher que ainda tá dentro desse contexto e tal, do machismo, mostrar pra ela que não. Porque tem ainda muito conceito errado. Tem muitas mulheres que falam assim, mas eu sou feminina e não feminista. Eu falei, gente, eu conheço milhares de mulheres completamente femininas e são feministas, né? Não são questões excludentes, talvez nem complementares, é uma questão de escolha, né? Então, começar a gente romper aquela ideia que a feminista é a do sovaco peludo, pode ser também. Primeiro tem que entender o que é o feminismo, né? Porque assim, eu também tenho amigas que elas têm atitude feministas, elas lutam pela igualdade, elas não aceitam, né, o homem querer ser superior e tal. E ela fala, elas falam, eu não sou feminista. Porque tem aquela ideia que a mulher feminista é aquela mulher, tipo, do cabelo... E tá tudo certo, tem também, mas o cabelo raspado, do sovaco peludo e mal amada. E a luta é para que a mulher seja tudo aquilo que ela quiser ser. Se ela quiser ser dona de casa, ter 13 filhos, tá tudo certo. A nossa luta é assim, o que de fato você quer? E não ficar presa dentro de um padrão de uma sociedade. Falar, eu quero isso, quero aquilo. E é doido, porque eu ando repensando um monte de coisa de escolher a minha. Será que eu quero mesmo? Será que eu gosto? E é ótimo a gente pensar, porque falar assim, o que eu aprendi até agora e que é dentro de um padrão machista, sabe? Eu faço, quando você falou, me veio muito assim, tipo, a provocação do como a gente se xinga até, né? Que geralmente ou é extremamente homofóbico ou machista. E daí você fala assim, puta, não sou puta, sou gestora de sustentabilidade, não trabalho com isso. Tudo certo. E daí, quebra a pessoa também, né? E a gente acolhe uma outra mulher, assim, que tá, né, tipo, por que a puta tem que ser, a garota de programa é considerada um xingamento? Sabe, deixa ela não trabalhar, sabe? É o jeito que ela tá se colocando no mundo
muitas vezes é reflexo de uma sociedade também super cruel, que não dá acesso. E da gente precisa olhar pra isso também, né? Então, é super desafiador. E quando a gente vê uma mulher tendo atitudes machistas, eu falo assim, e é questionar, mas por que você tá fazendo isso? Que em muitos casos a pessoa nem percebe. Pois é. Que a Gabi falou da questão da educação, né? Então, isso é muito importante, mostrar, né, que aquela forma que a pessoa está falando é uma forma errada e que existem outras possibilidades também, que a pessoa foi criada dessa, né? E os questionamentos que a Júlia falou, toda vez que a gente levanta uma questão, a gente começa a pensar. Sim, faz a pessoa refletir. Faz a pessoa refletir. Nossa, é verdade, verdade. eu nunca tinha pensado dessa forma. É. E é onde a gente passa novamente pelo processo de reeducação. Exatamente. Mas é que nem a Júlia falou, não vai ser um trabalho fácil. Se fosse, né, a gente já tinha evoluído muito de lá. Você vai colocar tatuagem no corpo. Exatamente. Mas acredito que é um processo, um trabalho de formiguinha. E quanto mais a gente se unir, mais evolução, né? A gente vai ter. Sim. Mais força. Muito legal, gente, o programa de hoje, mas está acabando, estamos no fim, Elas no Rádio, fica por aqui. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam a gente pelo Facebook. Antes eu quero só, o Robson, eu quero agradecer, né, todas essas pessoas que assistiram a gente, acompanharam a gente, a Sônia, Elisandra, Tauana, Emerson Miranda, Esté Coutinho, Edson Dias, Robson Rapper falou mais uma coisinha aqui. A Bia Germana, muito obrigada por acompanhar a gente. O Robson falou assim, a primeira que me inspira, a gente falando de mulheres inspiradoras, né? Aí ele falou assim, a primeira que me inspira é a minha mãe, a segunda é a Berta Benz, a primeira mulher piloto de testes, de 1888, ele colocou a data aqui. A Flavinha Rodrigues, Elaine Cristina. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam a gente nossa live no Facebook. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente pela Radiosnet, pelo aplicativo, pelo rádio na frequência 87,5 FM. Quero agradecer e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui a partir das 3 horas, esperando vocês, por favor. Sintonize na rádio, ouça a gente, acompanhe a gente pelo Facebook, mande suas perguntas, fale, continue falando das mulheres inspiradoras da vida de vocês. E também, de repente, podem sugerir, né, pra gente trazer essas mulheres inspiradoras pra cá, pra gente entrevistar, que seria muito bacana. Né, Gabi, né, Júlia? Júlia, a gente quer você mais vezes aqui no programa. Adoro falar. Muito gostoso, né? Quem sabe a Júlia já não vira a nossa comentarista. Pois é, aqui ó, mais uma aqui Elas no Rádio para integrar esse grupo, essa dupla aqui. Aí fica um trio maravilhoso, podemos trazer mais pessoas. E tá tudo certo, porque a gente gosta de falar e gosta de aprender. Estou aprendendo a cada dia, isso é muito legal. Então, eu sou Francisca Rodrigues, eu fico por aqui. Obrigada, Júlia, mais uma vez. Gabizinha. Eu quero mandar um beijo para todas as mulheres, todas as manas, para minha irmã maravilhosa, para todas as amigas, para todas as mulheres que eu conheci em 2018, que eu falei que foi um ano maravilhoso. Eu conheci gente muito bacana, gente que acrescenta, sabe? Que faz você pensar diferente, é muito forma legal. que você sempre foi acostumada a pensar. Eu não vou mencionar nome porque eu tenho problema de memória. E eu sei que eu vou ser injusta com alguém. Então, eu vou mandar um beijo para todas. Sintam-se todas abraçadas. Para todas as minhas amigas. Para minha mãe maravilhosa, né? Que também é um exemplo de inspiração para mim. E agradecer mais uma vez pela Júlia, pela presença dela, por todos os ensinamentos dela. E pedir para ela vir mais vezes, claro, né? Compartilhar esses momentos com a gente aqui, que é muito rico. Um super beijo, um ótimo dia para todas as mulheres e para todo mundo que nos ouviu. Então, também quero mandar beijo, né, para todas as mulheres, dizer que feliz Dia Internacional das Mulheres, que vocês aproveitem esse dia, seja um dia de conscientização. Para os homens também, tem muitos homens que apoiam as mulheres e tal, né, nas causas. E dizer que, gente, a luta continua. E só a última mensagem, gente, para as mulheres, essa mensagem. Lute como uma mulher. Sim. Nenhuma menos. Exato. Então, bye, bye. Beijos. Tchau, gente. Beijos.